um parente, um amigo, um marido, uma esposa pode agravar um quadro depressivo de uma pessoa? Se ela se enquadrar nisso que eu falei para você anteriormente, né? Não Estando é só lá, o ambiente. a pessoa em si, claro que pode, né? Estressando essa pessoa, de repente tem incompatibilidade, né? Não se combinam. E hoje que eu vejo hoje, na verdade, o grande problema é a comunicação. As pessoas não sabem se comunicar, Uhum. né? Porque todo mundo acha que a comunicação, como é que é? Eu comunico você e a responsabilidade da comunicação está, se eu quero comunicar alguma coisa para você, todo mundo acha que a responsabilidade de você entender o que eu comuniquei para você é você. E na verdade não. É, A responsabilidade da comunicação, se eu quero comunicar algo para você, é minha. Se você não entendeu, eu tenho que me responsabilizar e perguntar para você, para saber se você entendeu ou não. Ou seja, eu tenho que chegar, perguntar para você e explicar para você dentro da tua realidade, dentro do teu modelo mental, não dentro do meu modelo mental. ah Então, o que eu lá, vejo, muito as importante. pessoas, elas partem do princípio que se eu falei e se o outro não entendeu, o problema é do outro. O outro que se lasque, que se vire. E não, o problema sou eu que não soube me comunicar, porque eu não soube investigar, não soube me interessar por aquela pessoa para que ela pudesse me entender de fato, né? E é isso que acaba gerando o quê? As brigas, as discussões, os desentendimentos. Por quê? Porque cada um se acha o dono da verdade e não quer sair desse lugar. E não quer perguntar para o outro, escuta, que você entendeu do que eu falei para você? O outro vai dizer, tá, Exato. tá, tá. Ah, é isso mesmo que eu falei. Não, não é nada disso. Qual o ponto que você não entendeu? Aí eu tenho que explicar de volta para você, entendeu? Então, quando existe isso, essa disponibilidade, muito difícil das pessoas não se darem bem, muito difícil das pessoas não se aproximarem, que é uma disponibilidade de estar, me entregar ao outro. Isso é serviço, me servir ao outro, né? Isso é serviço, entendeu? Se vir ao outro é saber escutar o meu filho, é saber escutar o meu marido, é saber escutar a minha mulher e saber se eles me entenderam. Será que eu fui efetivo na minha comunicação com eles? Então, quando a gente passa a assumir a responsabilidade pela comunicação, em vez de ser a vítima, né? Porque a maioria se torna vítima, né? O problema foi ele que não entendeu. Nesse momento eu passei a ser efeito e ele passou a ser a causa. Então agora é inverter. Eu ser a causa, né? Se o efeito desejado não foi atendido, eu tenho que entender que ponto que eu não fui claro. Hoje eu percebo, depois de 28 anos de formado, 29 quase, que o grande problema as pessoas se adoecem porque elas não sabem se comunicar. E aí eu lembro do programa do Chacrinha, né? Eu sou da época do Chacrinha, que ele dizia que não se comunica, se trumbica. E é verdade mesmo, é verdade, entende? Aliás, Jesus mostra isso para nós. Ora, quando ele estava lá no Sinédrio, lá, sendo questionado por Pilatos, e Pilatos pergunta para ele, então tu és o rei dos judeus? Ele responde, tu o dizes. Eu não disse nada. Quer dizer, o tempo todo Jesus foi condenado, foi crucificado, sem ninguém perguntar para ele, porque tudo era o que achavam que estava na cabeça deles, está entendendo? E parece que não Julgamento mudou. É o nós. julgamento, né? E ninguém parou para perguntar, escuta, me explica aí por que você acha que você é o filho de Deus. Era uma coisa tão simples, né? Tão simples. Muito, muito interessante. E assim, isso que eu gostaria de falar para todo mundo que está assistindo. Você que pode ser que tenha uma pessoa que você que é depressiva, que está convivendo com você dentro da sua própria casa, dentro do seu escritório,
ou você é depressivo e tem outras pessoas que você tem que conviver, esse relacionamento tem que ter uma comunicação mais efetiva, para ninguém se sentir vítima ou incompreendido, ou não existir uma compreensão. A cura também vem daí, do Também vem diálogo, daí. da compreensão, de um esforço de entender a situação do outro sem julgar, mas entendendo que sim, existe a necessidade de um período de tempo para aquela situação se equilibrar. Energeticamente falando, a pessoa que está doente, a situação na casa, no escritório, e que todos possam contribuir, e não entrar num algo de vitimismo ou de contra a pessoa, de incômodo, que só piora a situação. Então, isso é muito importante que todos aqui entendam e ouçam essas palavras e que podem ser levadas, né, para dentro Não, da sua casa, do seu e escritório. fique bem claro, não estou dizendo que isso vai causar a depressão ou é a causa da depressão. Não, não é isso. Mas avalie se de repente está faltando a comunicação ou seja, está tendo ruído, né? Isso, às vezes está tendo ruído. O que é ruído? A gente não pega totalmente a palavra, a gente pega pedaço da palavra e como a mente ela não pode ficar com nada vazio, ela completa o que ela quer. Aí eu lembro daquela velhinha da praça lá Boa essa. que ela falava uma palavra, o, O o outro entendeu Apolo outra. falava uma coisa, ela entendia outra, na verdade. Exato. É. Cuidado, né, gente? Também Às vezes a gente está sendo a velhinha da praça. lembrem dessa analogia da próxima vez. Quantos de nós estamos sendo a velhinha da praça? Fala-se uma coisa e a gente entende outra, e aí a gente se ofende por isso que a gente acha que ouviu, ou se entristece por isso que a gente viu, ou se enraivece por isso que ouviu, e na verdade não foi nada daquilo, né? Então, quem não conhece aí, que vá buscar no YouTube lá, procure lá, a Praça é Nossa lá, a velhinha da praça lá, Isso não é e uma assim, publicidade não é uma a publicidade, palavra mesmo. mas veja lá, vocês vão. É muito interessante e saber que aquele quadro de comédia, na verdade, é uma comédia porque ele retrata muito do que a gente vive hoje. Ainda é. Total. Nós, quem são as velhinhas? Quem é a velhinha da praça? Somos nós que somos a velhinha da praça, que estamos surdos, que não escutamos, que não entendemos a palavra, porque estamos muito aonde? Muito na nossa mente e não estamos prestando atenção no outro, né? Interessante. Muito interessante isso. Agora, tem uma pergunta que muitas pessoas fazem, é que se existe uma idade para você ter depressão, existe uma idade que tem mais propensão a ter depressão, ou uma idade que pode se desencadear uma depressão, ou isso não Não, existe? não tem. Hoje já tem estudos mostrando depressão em criança, em adolescente, em adulto, em idoso, né? Então, vamos dizer assim, não saberia dizer para você se tem propensão, mas ela pode ser desencadeada em qualquer faixa etária. Claro, lembrando que cada faixa etária tem seus, como é que é, seus desafios, né? Ah, E aí esses desafios às vezes não pode ser muito mal compreendidos, né? Uma criança pode ficar triste porque ela queria e não ganhou aquilo que ela queria, ou sentiu inveja, ciúme da outra criança que teve, né? O adolescente é a mesma coisa, pode estar lá, ficar triste porque está competindo com outro adolescente, né? Eu também quero passar no vestibular e não passei, estou na fase de namorar e queria conquistar e não conquistei, eu fui rejeitado, lembrar, né? O adulto daí seria aquela fase do trabalho, de ser demitido, ou então rompimento do relacionamento, separação, filhos para cá, filhos para lá, e a fase da velhice seria, né, a perda daquilo que a gente teve, né? Que é natural, não tem mais a mobilidade que tinha, agora tem dor que antes não tinha, né? A qualidade visual às vezes diminui, a auditiva também, a parte de locomoção também, às vezes, puxa, eu não esquecia tanto, agora eu esqueço. Então tem que lembrar também dessas coisas, né? Cada fase tem seus desafios, né? Entendeu? Então, a gente precisa estar atento a isso. Pode ser que leve a um quadro de depressão ou não. Não necessariamente isso vai levar a uma depressão. Não. Tudo depende do quanto que você sabe lidar
e também da maturidade emocional que você se encontra também. É uma coisa é simples, mas ao mesmo tempo também é complexa, né? Sim. Uma coisa que eu queria falar espiritualmente, sempre no campo espiritual, o meu lado aqui, gente. Do 0 aos 7 anos se forma o caráter emocional de uma pessoa, de uma criança. E no caso espiritual, a criança tem dois mentores, né? Dois anjos da guarda. Depois dos 7 anos, para poder se adaptar à reencarnação na Terra, ok? Então, nesse período de 7 anos, existe uma adaptação à Terra. E você tem dois mentores, dois anjos da guarda. Depois dos 7, o mentor vai e fica somente o mentor que é responsável pela sua encarnação. E aí que a criança, dos 7 em diante, vai demonstrando a personalidade que era na vida passada e que veio para manifestar devido a tudo aquilo que aprendeu no plano espiritual e que vem exercer nessa encarnação para se aprimorar e para evoluir. Só que existe muito nessa fase dos 7 aos 15 anos, que é 7, 14, mas aí depois manifesta um pouco mais na adolescência, depois, né, dos 14 aos 21, as mudanças hormonais e também a consciência espiritual, que às vezes até no inconsciente, estou falando de espiritualidade aqui, daquilo que você foi, mesmo se você não sabe devido ao véu do esquecimento. E algumas almas que nas vidas anteriores realmente tiveram vidas difíceis, realizaram atos que realmente vão contra as leis divinas, reencarnam e depois dos 7 aos 15, depois 7 aos 14, depois dos 14 aos 21 anos, sofrem de depressão, mas é uma depressão kármica. É algo que é uma culpa que traz do passado, da vida passada, que se manifesta através de uma tristeza profunda que se associa com a mudança hormonal que o adolescente passa. E aí entra o que o Dr. Silvandro falou, de todas as variantes da vida cotidiana de um adolescente, que é, né, conquistar aquele amor, que é passar em determinadas provas na escola, no vestibular, escolher a carreira. São momentos muito difíceis. Então, a gente tem muitos adolescentes com tendências suicidas até, em depressão, que se refugiam nos jogos eletrônicos, um fuga emocional e espiritual para mascarar aquilo que sentem de vazio emocional, espiritual. Então, eu queria muito que você comentasse essa, essa, esses quadros de depressão nos adolescentes, entendeu? Hoje está complicado, né? Porque estão tentando preencher alguma coisa, né? Não sei se seria o vazio o nome dessa palavra, né? Mas algo que precisa ser preenchido com o jogo, precisa ser preenchido com a comida, precisa ser preenchido com o sexo, precisa ser preenchido com muita informação, muita velocidade. E aí não se aprofunda em quem você é. Justamente porque dói, né? Dói você ir lá para dentro de você, entrar em contato com as suas dores. Então eu preciso me distrair com essas outras coisas para não doer. Mas não tem jeito, porque por mais que você utilize dessas estratégias, isso mesmo amanhã também vai perder o interesse. Não vai mais preencher. Vai ficar vazio. E você vai ter que voltar para dentro de você e vai ter que voltar para aquela dor, né? E passar por ela. Não é só sentir ela, mas é passar por ela. Então a gente fica querendo postergar, né? Fica querendo afastar de mim isso aí. E é claro, a melhor maneira que tem é me distrair com o mundo lá fora, porque eu não quero saber do mundo aqui de dentro. Sim. Então está muito difícil para as crianças, para os adolescentes, porque a informação está aí, é muito rápido, né? Tudo é rápido. Não dão conta da vida. Na verdade é isso, né? Não dá conta da vida porque não está preparado ainda. Uma coisa é você imaginar, outra coisa é você ter na mão ali, é você viver aquilo.
Então acaba usando desses subterfúgios aí, né, para se afastar da dor, para não sentir a dor, para não sentir isso que, que me machuca. E E que daí te acaba se traz perdendo e às vezes vai se machucando, às vezes vai se cortando, às vezes vai querendo se matar, junta a falta da comunicação, porque vive mais no WhatsApp, né? Mudou a maneira de se comunicar. Antigamente a gente sentava lá na varanda, ali na rua, na roda e conversava com todo mundo, né? Hoje não existe mais, né? Hoje todo mundo se conversa no WhatsApp, né? O que mais importa hoje é a vida virtual do que a vida real. É muito interessante isso. Tenho falado com os pacientes. Quando vai, se encontra pessoalmente, a gente não conversa o que conversa quando está no WhatsApp. Porque a gente acredita que o virtual é o real e o real é o virtual. Olha só a bagunça que está sendo feita aí. equilibra. Então a gente tem como pessoa tem que equilibrar isso. Os dois mundos existem, né? O virtual e o real. O real, Para isso, né? Usar a tecnologia para o nosso bem. o nosso E bem. esses jovens, que eles possam. Isso é um processo que eu vejo muito na espiritualidade, né? Que esses jovens que vão tendo, porque não conseguem e não querem se ver e se enfrentar, como você mesmo disse, ficam com pequenas frustrações que geram tristezas, mantém essa tristeza, alimenta isso, vai frustrando, frustrando, até que vira uma depressão e um caso E patológico assim, mais se grave. pegar a minha época, quando era criança sua, não adiantava a gente ficar querendo que o brinquedo, a coisa acontecesse imediatamente. Levava um tempo e a gente tinha que esperar esse tempo. Não tinha outro jeito. Eu, Gostei de, do imediatismo. eu gostava de jogar futebol, era goleiro. Então eu sempre pedia de Natal o quê? Uma roupa de goleiro e bola. Que era? Camisa, calção e a luva de goleiro. Olha, eu só ia ganhar no Natal isso aí. Então não adiantava chorar, espernear, porque meu pai dizia: é só no Natal que você vai ter. E depois tem uma: para você ganhar isso, você tem que passar no colégio em tudo, de ano. Quer dizer, putz, hoje não tem mais. Então tá muito fácil de conseguir as coisas, né? Entende? E não preciso esperar tanto tempo. É assim, a informação está aqui, já está ali disponível. Então, quando não está, a frustração é muito fácil de se frustrar. E Exato. hoje parece que está assim, com essa facilidade de ter tudo isso. Então, se eu não tenho, o limiar de frustração tá muito baixo, né? Muito baixo, porque é muito fácil de ter. E quando eu não recebo um não, eu não admito que não tenha. E na nossa época, a gente tinha que aprender que o sim era uma possibilidade, o não que era a realidade. Não é verdade? Exato. Eu lembro muito bem disso. Muito bem. O não era que é a realidade, o sim é a possibilidade. A informação hoje é tão rápida que a gente acredita que tem que ser tudo rápido. E não tem que ser tudo rápido. Não. Algumas coisas continuam sendo devagar e vão ser devagar. Não tem, né? Até porque esse é o processo da materialização. Você pode, na mente, criar agora. Agora mesmo nós dois podemos estar lá na muralha da China. Olha nós lá na muralha da China agora, Carol. Olha que bonito nós dois lá. Agora, para o nosso corpo chegar lá, vai levar quanto tempo? Putz, mais de 24 horas, né? Porque Por quê? Porque até fazer a mala, tem uma comprar lei, quer passagem. dizer, o corpo ele não viaja na mesma velocidade do pensamento. Não tem. No pensamento nós já se vemos lá, nos vemos lá. Agora, o corpo, para poder estar lá, vai levar um tempo. Por quê? Porque é denso, porque a velocidade é outra. Então é isso. E as pessoas acham que porque no pensamento, na virtualidade é rápido, a materialidade tem que ser também. E isso não, é uma lei física. Quer dizer, e daí se frustram esperando que acreditam que essa fantasia ela pode acontece no mundo material dessa forma, né? Daí todo mundo quer virar mago, né? Virar mago. Pronto, faz assim, já tá ali. E não é assim que acontece. E uma das coisas para evitar tantas frustrações que geram tristezas, que prolongadas geram a depressão, é você realmente se autoconhecer. E aqui na Essencial E a gente faz um trabalho seríssimo de autoconhecimento e de desenvolvimento para o seu espírito, para você estar equilibrado energeticamente e evitar todos esses quadros patológicos. Então, muitos jovens
passam por diversas dificuldades na adolescência e somente na fase adulta vão fazer um processo de autoconhecimento. Se você sente que você está nesse quadro, você pode começar o seu processo de autoconhecimento hoje. Não precisa mais esperar para poder se entender, né? Se autoconhecer é viver melhor com você mesmo. Então, assim, que a gente possa tratar isso da melhor maneira. E existem técnicas, seja terapêuticas, psicológicas e espirituais, para você se conhecer cada vez mais, se aceitar e falar, sim, eu vou viver em equilíbrio, né? Com tudo aquilo que eu sou, na minha humanidade, né? Sendo às vezes triste, mas por meia horinha só, porque tem muita coisa que vem pela frente que a gente vai seguindo adiante com fé, com alegria e com uma vivência na Terra de aprendizado, né? Então, assim, a gente aprende muito vivendo na Terra.